A todos, bom dia a você que está conosco também pelo nosso canal da IPF. Peço sempre aos irmãos que sempre que possível estejam presentes, aqueles que não estão ainda conosco. Nós estamos aqui apesar do frio, os irmãos estão aqui juntos para nós aprendermos mais da palavra do Senhor nesta manhã. Nós vamos dar continuação à nossa revista da editora Cultura Cristã, como tema que está ali colocado para nós, Igreja Complicada. Conhece alguma? Nós temos falado então sobre a igreja de Corinto e vimos vários pontos que essa igreja então ela tinha dificuldades e como o Senhor usou o apóstolo Paulo para ensiná-los sobre a verdade na qual eles deveriam viver. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, para nós fazermos a leitura do versículo 6 até o versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, do versículo 6 até o versículo 15, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, neste instante, mais uma vez, diante da leitura da Tua Palavra, nós queremos agradecer nesta manhã por esta liberdade, privilégio que nós temos, ó Pai, de podermos ouvir sobre a verdade do Senhor. E assim nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta manhã. Pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E dependemos, ó Deus, da Tua graça para nós compreendermos a Tua verdade, ó Pai. Por isso eu peço pela ação do Teu Espírito Santo sobre nós, iluminando as nossas mentes, nos dando a sabedoria que nós precisamos para entendermos a Tua palavra. Nós oramos a Deus assim, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Desculpa, irmãos. Irmãos, quando nós observamos então o cenário onde nós estamos, principalmente por conta da pandemia, você pode observar a quantidade de pessoas que começaram a passar por dificuldades, ou as dificuldades delas, elas se intensificaram. Existe uma ONG chamada Child Fund, que eles fizeram uma estimativa através do próprio IBGE, que de uma a cada 3 crianças até 14 anos no nosso país, elas vivem em situação de pobreza. No cálculo, então, eles jogaram uma estimativa de 14 milhões de crianças
até 14 anos que vivem em situação de pobreza no nosso país. Se nós pensarmos na situação que a pandemia agravou para nós, para todo o nosso país, quantas pessoas perderam seu emprego, quantas pessoas passam por dificuldades, nós vemos que a desigualdade social, que já era grande, ela só intensificou ou só aumentou ainda mais dentro do nosso país. E eu não sei quantos irmãos tiveram acesso à notícia, de uma notícia bastante interessante que chamou a minha atenção no começo do ano, daqueles artistas que se uniram para começar a comprar oxigênio para enviar ao estado do Amazonas, por causa da pandemia que estava faltando, e as notícias na internet foram que eles começaram a se levantar, um se levantou e fez uma oferta grande, outro começou a ajudar, queriam todos então começaram a se mobilizar. Interessante de você observar, claro que alguns, não podemos generalizar, mas alguns fazem isso por causa da própria mídia, de um marketing, pois há a imagem deles, mas há sinceridade por trás do ato de muitos daqueles que queriam sim ver o bem dos outros, que queriam sim ver os outros em uma situação melhor do que aquela que eles estavam naquele instante, que é desesperadora. E nós vemos então algo importante de ser falado, que artistas, às vezes pessoas pagãs, pessoas que não conhecem a Cristo, fazem muito mais do que a própria igreja, muitas vezes. Nós vamos por isso falar nesta manhã sobre generosidade, sobre aquilo que nós temos, como nós trabalhamos com aquilo que nós recebemos de Deus. O texto fala para nós uma expressão que você já deve ter escutado em muitos lugares: aquele que semeia pouco, pouco vai então colher, e aquele que semeia com fartura, com abundância também vai colher ou vai ceifar. O que significa então esta expressão que a palavra do Senhor nos diz? Nós vamos então falar sobre generosidade e nós vamos entender um pouco também sobre essa expressão. Por que a igreja de Corinto, uma igreja tão complicada, uma igreja cheia de problemas, o que é que ela pode nos ensinar com relação, então, à generosidade? Como é que nós podemos aprender com eles a empregar melhor os nossos recursos, aquilo que nós temos recebido do nosso Deus? Então veja comigo aqui o texto, quando você olha a carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, você pode observar então que esses irmãos estão sendo exortados por Paulo por vários momentos com relação às atitudes erradas que eles deveriam corrigir. Quando você pega então o capítulo de número 8, você vê o versículo de número 8 também, ele está dizendo a eles: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Paulo vem falando então com relação à administração financeira, às ofertas que a igreja então estava recebendo, e enviando para aqueles que eram mais necessitados. Havia uma grande coleta que eles estavam fazendo para os irmãos da Judéia. E a igreja de Corinto, então, ela estava disposta a auxiliar esses irmãos, a auxiliar essas pessoas que estavam passando então por maior necessidade. Quando ele fala no capítulo de número 8, ele está usando como exemplo então as igrejas da Macedônia, que eram igrejas mais simples, igrejas mais pobres, nas quais se esforçaram para ofertar, para ajudar então naquele instante. E ele fala que esta ação deles era uma prova do sincero amor que eles tinham. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele começa falando no versículo de número 1, quanto à graça de Deus, no capítulo 8, concedida àquelas igrejas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre este assunto, enfatizando a importância de nós lembrarmos que quando a graça de Deus, ela se manifesta a nós, ela nos faz parte da igreja, ela muda a nossa atitude. Nós não somos mais os mesmos. Nós somos transformados por Deus.
E a igreja de Corinto, como nós já falamos aqui, ela era uma igreja cheia de problemas, mas ela era a igreja de Deus. Eram pessoas que acreditavam em Cristo Jesus e por isso tinham sido então alcançados pela graça. E como alcançados pela graça, eles também queriam ser bênção na vida de outras pessoas. Eles então se colocaram à disposição para ofertar à igreja aqueles irmãos, aqueles mais humildes que viviam na Judéia. O que talvez estivesse acontecendo nesse instante é que o tempo passou e eles estavam demorando então para arrecadar todo o montante que eles precisavam para ajudar os pobres da Judéia. E então você vê o apóstolo Paulo do versículo 1 até o versículo de número 5, dizendo que ele iria enviar uma comitiva que fosse à frente dele para arrecadar aquela oferta. Veja comigo então capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, vejam só, Paulo está dizendo aqui, eles já haviam dito que eles iriam auxiliar esses irmãos, eles iriam auxiliar estes da Judéia, ou seja, ela estava preparada desde o ano passado. Essa oferta já havia sido pedida há tempos. Nós não sabemos o porquê neste momento, Paulo não fala para nós que Corinto poderia não ajudar neste momento. Mas que o tempo passou e que então ele estava enviando essa comitiva para o preceder, para ajudar então que os irmãos de Corinto, ou mesmo Paulo, não fossem envergonhados. Por que ele está dizendo isso? Veja que o texto está mostrando para nós, eles eram então exemplo para os demais. Final do versículo de número 2, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ou seja, a postura da igreja de Corinto, ela estimulava, ela incentivava outras pessoas a também serem zelosas nas suas ofertas, na sua caridade, na sua generosidade. Se Corinto deixasse de ajudar, outras igrejas, outros irmãos também poderiam então deixar de ajudar naquele instante. Por isso Paulo está querendo que os irmãos de Corinto não fracassem na sua tarefa. Não deixem de cumprir aquilo então que o Senhor tinha colocado para todos eles. Porque veja, versículo de número 1, ele está dizendo, seria desnecessário escrever para vocês. Por quê? O que é que o texto está dizendo para nós? Porque ele está falando quanto à assistência dos santos, eles eram aqueles que sempre cumpriam isso. Eles eram sim uma igreja generosa. Eles eram uma igreja que se preocupava com as outras pessoas. Lembre comigo então que a igreja de Corinto, ela está localizada na Acaia. E a Acaia era uma região muito importante, e a igreja de Corinto, como sendo zelosa por isso, ela se tornava então um exemplo. Eles eram um exemplo naquela região. Eles eram um exemplo de pessoas que não se preocupavam só com eles, mas que sabiam o que ao redor da igreja de Corinto passava, e eles eram aqueles generosos, graciosos, que abençoavam as pessoas. Então veja isso que Paulo vem dizendo desde o capítulo 8. Quando a graça de Deus nos alcança, nós somos transformados por Deus.
E a igreja de Corinto já havia sido transformada. Ela já estava sendo bênção naquelas pessoas. Então por isso ele começa falando: quanto à assistência aos santos, eu não preciso nem escrever a vocês, porque então vocês são zelosos, vocês são pessoas que cuidam dos outros. Eles eram conhecidos então por esta ação. Então eles haviam prometido, queriam ajudar os irmãos, as igrejas, as pessoas da Judéia. E o apóstolo Paulo então está querendo auxiliar para que eles então não fracassem nesta atitude. Mas veja que interessante, no final do versículo de número 5, então ele reforça para eles: apesar do tempo que passou, vocês precisam cumprir a palavra de vocês, de que vocês seriam então bênção na vida dessas pessoas da Judéia, mas que esta ação de vocês seja uma expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo está lembrando essas pessoas que eles deveriam sim ajudar aqueles da Judéia, ajudar os mais pobres, os mais necessitados, mas que isso em momento algum fosse expressão de avareza. Eu quero lembrar com você então qual é a maior expressão, ou talvez a expressão mais forte de avareza que nós encontramos no livro de Atos. A avareza, nós podemos dizer então aquele ato de alguém de ajudar o outro, mas de reter uma parte, fingindo que ele está se doando ao máximo, fingindo que ele está entregando tudo aquilo que ele pode fazer por aquela pessoa, quando na verdade ele pode fazer mais, e que ele guarda aquele montante, não por cuidado, mas porque ele ama aquilo que ele tem, porque ele ama aquilo que ele possui mais do que ao próprio Deus a quem ele serve. Atos capítulo 5, se você se recorda comigo, nós temos um instante onde Pedro está falando com a igreja, está coordenando uma arrecadação naquele momento com todos os discípulos. E alguns versículos antes, no final do capítulo de número 4, nós temos uma grande oferta chegando por parte de um homem chamado Barnabé. Nós vemos ele vender as suas posses, vende o seu terreno, e ele entrega tudo que ele conseguiu com aquela venda aos pés dos apóstolos. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela tinha esse costume de lutar para que ninguém que estivesse numa situação de maior necessidade, que ninguém passasse necessidade entre a igreja. E para isso, se fosse necessário, eles vendiam as suas próprias terras. E nós vemos então que Barnabé faz isso. E ele então entrega tudo. E na continuação do texto, Atos capítulo 5, nós temos ali a figura de Ananias e Safira. Eles vendem a propriedade, mas o texto mostra para nós que eles entregam uma parte e retêm uma parte para eles. E eles não retêm por cuidado, eles retêm por avareza, eles retêm por amor ao dinheiro. E eles mentem então naquele instante ao apóstolo Pedro, mentem à igreja e mentem ao próprio Deus. E aquele valor que eles estavam entregando era tudo que eles tinham. A aparência era de generosidade, mas no coração o que tinha era a avareza. Então, quando nós olhamos Paulo falar à igreja de Corinto, neste instante, que esta ação que eles deveriam deixar pronto para os irmãos arrecadarem, para ajudar aqueles da Judéia, deveria não ser uma expressão de avareza, mas ser sim uma expressão de generosidade, com um desejo então de ser bênção na vida daquelas pessoas, de ajudar e não de reter, pelo amor que tem às posses, pelo amor que se tem a tudo aquilo que recebeu do Senhor, mas com um desejo de ajudar aquelas pessoas. Ele está fazendo um alerta a esses irmãos da igreja de Corinto. Façam isso,
Continuem sendo generosos, mas não deixem então que essa expressão em algum momento seja por causa da vossa avareza. Mas quais os princípios então, a partir do versículo de número 6, que o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós devemos empregar na nossa generosidade? Se nós olhamos para o momento onde vivemos, o contexto onde nós estamos, e nós somos capazes de identificar que existem pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam da ação da igreja, quais são os princípios que devem então nos direcionar? Alguém pode ler o versículo de número 6 para nós de novo, por favor? Isso, então nós vemos aí um versículo que muitas pessoas acabam utilizando para falar sobre prosperidade, né? Algumas pessoas usam até este texto para falar que quanto mais você dizima na igreja, mais você vai colher. Quanto menos você dá de dízimo, menos você vai colher. Mas como eu acabei de mencionar aos irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando de dízimo, mas sim de uma oferta aos mais necessitados da Judéia. Nós não estamos dizendo que não podemos usar os princípios do capítulo 8, ou os princípios do capítulo 9, para nós aplicarmos a nossa generosidade quanto à ação do dízimo. Podemos, mas não é sobre isso que Paulo está falando nesse instante. Ele está falando então sobre uma oferta. Ele está dizendo então que algo vai ser semeado e algo vai ser colhido. Mas a primeira coisa, o primeiro princípio que eu quero destacar aqui é a abundância. Ele está dizendo então aquele que semeia com fartura, aquele que semeia com abundância, assim vai colher. Então nós precisamos pensar que o primeiro princípio da generosidade é agir com abundância, é semear com abundância, é fazer com grandeza, para nós não sermos mesquinhos. E aqui quando eu falo de generosidade, eu não preciso aplicar isso somente à questão financeira. Eu posso doar algo para outras pessoas, sem necessariamente ser o dinheiro a elas, mas a minha generosidade, ela é ampliada em todas as áreas da minha vida. Aqui no caso era uma oferta mesmo, que eles estavam levantando para aquelas pessoas mais humildes da Judéia. Mas se eu for pensar então, eu estou semeando, o que é que eu vou colher? O que é que Paulo está dizendo que nós somos capazes de colher quando nós semeamos? O que é que você entende quando você lê esse texto? Você pode me ajudar a gente pensar em algumas hipóteses? O que é que eu vou colher quando eu semear com abundância? O que é que você entende quando você lê um texto como esse? Alguém pode me ajudar? As bênçãos de Deus. Certo, as bênçãos de Deus não significa dinheiro. Mais alguém? A gente planta, colhe aquilo que a gente faz. O que mais? O que nós podemos pensar aí? Saúde, emprego. Tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem. O que mais? O que nós colhemos quando nós semeamos? O que é que você semeia, né? Eles ali no caso, eles estavam semeando o quê? Amor,
Apesar de eu mencionar que era uma oferta para aqueles da Judéia, por trás dessa oferta tem a expressão de amor. Versículo de número 8 do capítulo 8, né? Ele chama essa ação de sinceridade do vosso amor, que era a mesma coisa que os irmãos da Macedônia já haviam feito, que apesar da pobreza deles, aquilo superabundou em grande riqueza por meio da graça em Cristo Jesus. Então veja que ele está falando aqui sobre uma ação de amor, uma ação de generosidade. O que é que nós escolhemos? Veja o versículo de número 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então o que é que nós escolhemos quando nós plantamos? Ele está dizendo então aos irmãos de Corinto: sejam generosos, porque quanto mais generosos vocês forem, Deus vai dar condições para vocês serem generosos. Condições para serem generosos. Não está dizendo que nós vamos ser prósperos. Não é teologia da prosperidade, porque no capítulo 8 ele fala aos macedônios que eles eram pobres e mesmo assim foram generosos. Do pouco que eles tinham, eles tiraram uma grande quantidade por voluntariedade do coração para abençoar as pessoas. Então não estamos falando de quantidade, estamos falando de condições de sermos generosos para com as outras pessoas. Então nós podemos ser generosos e Deus vai nos dar condições para nós sermos cada vez mais generosos para com as pessoas. O que nós vamos colher? A colheita da justiça. Nós temos que tomar cuidado quando nós pensamos, até mesmo na questão da questão da retribuição, né? Aquilo que eu dou, eu também recebo. Né? Por que nós temos que tomar cuidado com essa linha de pensamento? Porque senão eu faço para receber. Eu faço para receber saúde. Eu faço para receber o amor. Não, eu simplesmente faço. Generosidade. Eu faço para que a pessoa seja abençoada. Não é porque eu sou generoso que Deus obrigatoriamente ele precisa me dar saúde. Que Deus ele é obrigado a me dar a condição financeira. Não, o apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta aos Filipenses, ele mostra então que ele passou por momentos de dificuldade. E ele era um homem que se doava pela obra. Ele era um homem que servia ao Senhor, enfrentando diversas dificuldades. Então o que nós estamos falando aqui é de um princípio da generosidade. Não estamos falando de quantidade, mas de sermos generosos de maneira abundante, né? O que eu quero dizer de quantidade não é que você precisa dar 1 milhão para que as pessoas sejam abençoadas, mas é que você seja abundante de acordo com aquilo que você possui. Que quando nós falamos de oferta, nós estamos trabalhando de uma maneira diferente quando nós falamos de dízimo. Nós temos que lembrar, então, quando falamos de dízimo, nós temos aí um valor referencial da própria palavra, que significa 10%. Pegamos esta prática desde o Antigo Testamento, para o sustento da igreja. Nós não estamos negociando dízimo aqui. Quando nós falamos de dízimo, é a nossa fidelidade para com a obra de Deus, para que a obra possa continuar. E então, eu consagro o meu dízimo ao Senhor. Quando nós estamos falando em oferta, estamos falando de uma coisa à parte do dízimo. Nós estamos falando, por exemplo, vamos levantar uma oferta, como nós começamos aí, o projeto Doe Amor. Nós vamos então arrecadar alimentos, vamos arrecadar roupas. Num frio do jeito que estava esses dias, você poderia ter, além do seu dízimo, a sua fidelidade para com a obra de Deus, você ofertar com generosidade, de acordo com as suas posses, para abençoar aqueles que não têm roupa para se cobrir neste frio. Você poderia ter feito isso.
Então nós não estamos aqui negociando o nosso dízimo. Paulo não está falando aqui que a igreja deveria, então, segundo o seu próprio coração, como ele fala no versículo 7, então você pode dizimar. Nós estamos falando aqui sobre ofertas. E aí sim, ele está falando então, cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. Então nós vamos levantar aqui, vamos estipular uma ideia. Vamos fazer uma oferta para enviar aos missionários da China. Inventando aqui uma história. Aí então, você oferta de acordo com aquilo que está proposto no seu coração. Mas ele diz então que o princípio disso é nós fazermos isso com abundância. De nós sermos generosos. Porque quanto mais generoso você é, mais condições de sermos generosos, Deus vai nos dar. E aí uma segunda questão, versículo de número 7, no final. Qual é o segundo princípio que ele está nos ensinando? Com alegria. Você já viu pessoas que não gostam de ajudar os outros? Aí nós vamos falar assim, vamos fazer uma oferta para nós ajudarmos os mais necessitados de Itapeva, do bairro X. Aquela pessoa, na hora que fala sobre isso, ela fala assim, mas eu acho que eu não vou fazer. Não, eu acho que aquelas pessoas lá, elas estão naquela condição, por causa disso, começa a colocar um monte de desculpas, daí ela vem, ela vê todo mundo ajudando, ela fala assim, não, eu vou dar um pouco também. Aquela pessoa que não tem alegria em ajudar, não tem prazer em ver as outras pessoas bem, não tem prazer em abençoar as outras pessoas, porque veja, eu não estou aqui falando de quantidade, eu estou aqui falando de prazer no coração, de você ajudar alguém, conforme você tem, conforme você pode. Claro que alguns irmãos vão ter uma condição melhor, por causa do seu contexto, por causa da sua família, por causa do seu emprego, do seu estudo. Outros talvez não tenham tido a oportunidade, não conseguiram e não são tão ricos quanto os outros. Isso é normal. A igreja tem pessoas de todos os contextos. Mas quando eu falo em generosidade, não está relacionado a quanto você tem no seu banco, na sua conta no banco. Mas é enquanto você gosta de se doar pelos outros. E aí você pode ser aquele que você recebe R$10 por mês, mas você é o mais generoso da igreja. Então veja, nós não estamos falando de quantidade, mas só esse ato de eu me doar com abundância, com alegria, porque tem pessoas que agem com tristeza ou por necessidade. Nos nossos tempos, muitas pessoas não doam, não ajudam as pessoas por causa da distorção dos ensinos com relação às finanças. Porque muitos dão aos outros porque querem receber. Muitos dão o dízimo porque querem que Deus continue sustentando eles. Muitos dão o dízimo porque querem receber mais. Porque acham que quanto mais derem, mais vão receber. Então dão por necessidade. Quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. Quem é que nos sustenta? É Deus. Quanto Deus vai nos sustentar? Quanto nós precisarmos. Busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai nos dando condições para nós, então, adquirirmos uma situação estável, até nós nos estabilizarmos. Deus usa a igreja para ajudar alguns irmãos, e assim nós vamos ajudando uns aos outros, até que todos consigam viver sem passar necessidade. Mas Deus vai nos dando condições para isso, para nós podermos viver, então, e podermos agir com alegria e não por tristeza ou por necessidade. Não doe para que o outro devolva a você. Doe porque você é generoso.
Doe porque você está vendo que Deus está te concedendo esta bênção. Deus está te concedendo, está te dando uma possibilidade de você ser bênção na vida de alguém. Mais uma vez eu repito, eu não estou falando aqui de quantidade. Ah, mas eu só posso ajudar aquela pessoa lá com 1 quilo de farinha, é a única coisa que eu tenho. Você está sendo generoso? Seu coração está fazendo com alegria? Então faça. Continue fazendo. Deus vai continuar te dando condições de você ser generoso. Agora, se você estiver fazendo forçado, se estiver fazendo com tristeza, se é muito difícil você, porque talvez o seu coração, a avareza esteja maior, não faça. Pense muito bem naquilo que você está fazendo. Lembre-se dos princípios que Deus está te ensinando. Faça com alegria. Seja a sua oferta, independente do que você está ofertando, abundante. Porque você vai colher então os frutos da justiça. Que frutos de justiça são esses então que o apóstolo Paulo está nos mostrando? É gratidão e louvor a Deus. Veja só no versículo de número 11, ele está dizendo então: enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Quanto mais generoso você é, mais graças a Deus as pessoas vão dar por causa de você. Não é que nós vamos ser mais ricos, não é que necessariamente nós vamos ter mais saúde, ou que nós vamos ter mais bênçãos materiais, não, é que as pessoas vão agradecer a Deus. A sua generosidade vai trazer fruto de justiça. Você ser generoso para com qualquer pessoa vai levar as pessoas a olharem para você e agradecerem por aquela ajuda que você está dando, independente da quantidade. E elas vão ser gratas a Deus. É exatamente isso que a palavra está nos dizendo neste momento. Veja como ele diz no versículo 12: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Nós vamos agradecer a Deus. Você já passou alguma vez necessidade na sua vida? E de repente, no meio daquela necessidade, você foi abençoado por alguém? Você foi ajudado por alguém? Dependente do momento que você passou. Quando você passa por um instante desse, não tem outra coisa a você fazer a não ser agradecer. Porque você não tinha de onde tirar aquele recurso. E você agradece a Deus, porque Ele foi o autor daquela provisão. É exatamente isso que acontece quando nós somos generosos. Veja o versículo de número 14, o que mais nós vamos colher com isso? Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. As pessoas começam a agradecer a Deus pela sua vida e pedir que Deus continue te abençoando. Independente da pessoa que seja, a maior parte delas, elas não respondem dessa forma para você, que Deus te abençoe, que Deus te dê o dobro. Não é isso que elas falam? Elas pedem que Deus continue abençoando você, para que Deus continue mantendo esta generosidade dentro do seu coração, porque para ela aquilo, por mais que seja um pacote de farinha, é bênção de Deus na vida dela naquele instante. Mas seja algum gesto de amor que você está dando. Eu só tenho nesse momento, estou usando um exemplo, só tenho um par de meias para aquecer o frio daquela pessoa. Se está saindo com generosidade do seu coração, isso vai ser transformado em graças a Deus, e aquela pessoa, ela vai pedir que Deus continue te abençoando. Elas vão orar por você, vão interceder para que você seja mais generosa ainda, porque esta é a superabundante graça de Deus que existe em você. Porque quando a graça de Deus alcança o nosso coração, nós não somos mais os mesmos. É o que aconteceu com a igreja da Macedônia, que Paulo vem falando então no capítulo de número 8, ele vem dizer então, é prova de tribulação que eles passaram, e diante da pobreza que eles tinham,
eles ainda assim foram graciosos, generosos para com as outras pessoas, voluntariamente. Ninguém forçou eles a fazer isso. Eles fizeram porque eles foram transformados pela graça de Deus. Então o que é que nós colhemos quando nós somos generosos? Fruto de justiça, gratidão e louvor a Deus e a intercessão das pessoas por nós. Mas você poderia falar assim: mas então eu vou parar de fazer, porque eu não quero isso. Eu quero que Deus me dê mais. Se você estava pensando assim, você estava agindo com avareza e não com generosidade. Estava pensando apenas nos bens materiais. Lembre-se que é Deus quem vai te suprir suas necessidades. Seja apenas generoso. Não busque a prosperidade para que você esteja firmado nas suas riquezas. O pastor Samuel Kamaleson, que serviu sua vida na Índia, ele diz o seguinte: você só possui aquilo que doa. Aquilo que você não consegue doar, possui você. Muitas vezes nós somos idólatras com aquilo que nós temos. Com o nosso dinheiro, com as nossas posses, com aquilo que você está recebendo, você não consegue doar, porque aquilo possui você. Porque você ama tanto aquilo que você tem, que você não consegue ser generoso. Você não consegue ser bênção na vida das outras pessoas. Veja que interessante, aquilo que Paulo então diz para nós, no versículo de número 7, ele fala para nós fazermos então com alegria. Mas quando ele chega então no versículo de número 8, ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quem é que vai dar condições para você continuar sendo generoso? O próprio Deus. Então ele está dizendo aqui para nós: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, para que você tenha sempre condições de superabundar em boa obra, de você continuar fazendo. Deus é o único que pode fazer você ter condições de ser ainda mais generoso, de ser bênção na vida das pessoas, ou de continuar abençoando outros, ou abençoar mais. Você quer ajudar as pessoas e hoje você acha que você ajuda pouco? Peça para Deus, diga: Senhor, eu quero ser mais generoso, eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais pelas pessoas, me dá condições para isso, para que eu possa me doar mais. Outro princípio, além da abundância e da alegria, é a fé. Seja generoso e confie em Deus, porque é Deus quem vai continuar suprindo as suas necessidades, é Deus quem vai continuar abençoando você, porque é Ele quem é o dono de todas as coisas. Nada daquilo que nós temos hoje, nós temos por causa da nossa própria força, nós temos porque Deus nos deu condições de chegarmos naquele estágio, naquele patamar, naquela condição, para nós podermos sim ser bênção na vida das outras pessoas. Tudo aquilo que nós temos, nós precisamos aprender a administrar os nossos recursos para ser bênção na vida das pessoas. Imagine você se a igreja dos nossos dias vivesse como a igreja primitiva, ao ponto de vender as suas próprias propriedades para distribuir aos outros. Nós não somos generosos como a igreja primitiva. Nós não somos generosos quanto nós poderíamos ser. Eu fico observando, por exemplo, a igreja de Manaus, se você se lembra comigo, o que aconteceu. Acho que as irmãs da SAF compartilharam isso no grupo no começo do ano, que a igreja de Manaus, ela percebeu a dificuldade que não só Manaus estava passando, mas como todo o estado do Amazonas, pela dificuldade que a pandemia estava trazendo. Eles já eram muito carentes, igrejas menores, igrejas mais carentes, e eles então criaram um projeto celeiro. E o projeto celeiro, eles colocaram uma duração máxima de 3 meses. Era o projeto inicial deles, de arrecadar então auxílio para que eles abençoassem no campo missionário
no campo eclesial e no campo social. Eles queriam ser bênção, então, de arrecadar para ajudar os missionários que estavam espalhados por todo o estado, abençoar as próprias igrejas menores de todo o estado do Amazonas e abençoar também as pessoas mais carentes que não eram parte da igreja, no social. E este projeto, ele se propagou por todo o país. E não foi só Manaus que ajudou, não foi só Amazonas. O Brasil inteiro começou a se levantar para abençoar o projeto celeiro, para eles então serem bênçãos em todo o estado. E eles foram. Distribuíram mais de 1.500 cestas somente entre as igrejas deles. Cestas básicas, completas. É isso que eu digo, então, que muitas vezes nós somos pouco generosos. Que nós poderíamos fazer mais. Que nós temos mais a oferecer às pessoas. Quantos ao nosso redor estão passando por necessidade? Se nós olharmos a igreja Filadélfia hoje, o bairro onde nós estamos, quantas pessoas ao redor desta igreja precisariam da nossa ajuda? Quantos bairros em Itapeva nós poderíamos abençoar? Você pode dizer assim, mas nós não temos condição. Se nós começamos a falar que não temos condição, é porque a nossa generosidade, ela está sendo escondida dentro de nós. Nós não estamos sendo generosos. Você tem condição, segundo aquilo que estiver proposto no seu coração, segundo as suas posses, conforme Paulo fala no capítulo de número 8, que a igreja da Macedônia fez. Eles não eram ricos, mas segundo as posses deles, eles fizeram por amor. Era uma expressão da sinceridade do amor deles pelos outros. O quanto nós podemos demonstrar que o nosso amor é sincero pelas pessoas? O quanto nós ainda podemos fazer? O quanto mais nós podemos expandir as nossas fronteiras e ser bênção nesta cidade? Ou ser bênção além dessa cidade? Por que não? Por que é que a igreja Filadélfia não pode ser um polo de uma grande ação social que ultrapassa as fronteiras da cidade? Por que nós não podemos ser como a igreja de Manaus? Por que é que nós não sonhamos em ser generosos? Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Ele está chamando a nós, para nós sermos. E o apóstolo Paulo, ele traz uma última questão para nós, da nossa maior motivação, que eu quero trazer então no versículo de número 15, que ele diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. O apóstolo Paulo, então, ele nunca se afasta de lembrar a nós do Evangelho de Cristo Jesus. Nós não somos generosos por causa de nós mesmos, não somos generosos para nós mesmos, mas nós somos por causa da graça do nosso Senhor, o dom inefável, da graça que Ele depositou sobre nós através de Cristo Jesus, que não se acaba jamais. Quando ele está falando no capítulo de número 8, versículo 9, ele vem dizer: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Quem é o maior exemplo para nós de generosidade? É Jesus Cristo. O que Ele entregou por nós, que Ele se doou a nós, no qual Paulo diz que Ele era rico, era a sua própria vida. E Ele entregou a sua própria vida para nos fazer ricos, para nos fazer vivos. A graça de Deus que nos alcança, ela muda as nossas vidas. Deus fez muito mais por nós, e por isso hoje nós somos capazes de fazer por outras pessoas. É a mesma graça que um dia nos alcançou, que pode ser demonstrada às outras pessoas, para que isso redunde em justiça, louvores, gratidão ao nosso Senhor
até mesmo orações em nosso favor. Que Deus nos abençoe para nós aprendermos a administrar aquilo que nós temos, a manejar bem as posses, os bens, tudo aquilo que o Senhor então tem nos dado. A quantos mais nós podemos ajudar? Quanto nós temos sido generosos e quanto mais nós podemos ser generosos para abençoar as outras pessoas. Quantos estão precisando da nossa generosidade e que nós muitas vezes estamos com os braços cruzados, esquecendo que podemos ser bênçãos a eles, porque Deus tem dado muito mais a cada um de nós. Portanto, não tenha os seus recursos para você mesmo somente, mas que Deus te abençoe para que você tenha recursos para abençoar os outros, para ser bênção na vida dos outros, para você demonstrar a graça do Senhor que um dia transformou a sua vida. Amém, irmãos? Alguém gostaria de trazer algum comentário a mais, acrescentar algo mais nesse momento sobre este assunto? Vamos orar, então, para nós encerrarmos. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Como ele se chama? Cleiton. A família do Cleiton, então, ele perdeu a sogra? Certo, vamos orar então. Vamos orar pela esposa do Cleiton, que está internada por conta do Covid, que também perdeu a sua mãe. E vamos orar por toda a família dele. Certo. Como ela se chama? Noeli. Certo? Certo. Vamos orar pela Noeli e por toda a família também. Querido Deus, em nome de Jesus, neste instante, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra neste instante, de podermos recordar a Deus sobre a Tua graça sobre nós, o quanto o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para com todos nós, o quanto o Senhor, a Deus, foi gracioso para conosco, que nos deu muito mais do que merecemos em Cristo Jesus, o quanto o Senhor tem sido gracioso ao nos sustentar diariamente, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor neste instante que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe, ó Deus, porque nós poderíamos ser muito mais generosos do que nós somos, ó Pai. Nós poderíamos abençoar muito mais pessoas, independente de quantidade, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, aquilo que está nos nossos corações e como nós temos trabalhado com isso, Senhor Deus. Peço ao Senhor que nos abençoe, para que possamos aprender, ó Deus, a administrar bem os nossos recursos, administrar bem tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos ser generosos, ó Deus, que o Senhor nos dê condições, ó Deus, para sermos cada vez mais generosos e abençoarmos as pessoas, para que elas agradeçam a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que nos abençoe como igreja, para nós podermos avançar as nossas fronteiras,
para nós podermos demonstrar a nossa generosidade como igreja do Senhor, além, ó Deus, daquilo que nós podemos ver, ó Pai. Que o Senhor use essa igreja, que possamos, ó Deus, nos tornar, se esta for a Tua vontade, referencial, ó Deus, de generosidade. Que as pessoas louvem ao Senhor, ó Deus, pela existência dessa igreja neste bairro, ó Pai. Que elas possam ver a transformação na vida de cada um de nós, ó Deus. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos ensine a cada dia a lutar contra os nossos próprios desejos, os desejos da nossa carne, a avareza que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração, a nossa ganância. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que nos exorte pela Tua palavra, através do Teu Espírito, para nós vivermos de maneira agradável ao Senhor, uma vida digna do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor neste instante, que abençoe, a Deus, a vida de todos nós, as nossas famílias, mas que abençoe também, a Deus, a vida do Cleiton e de sua família. Abençoe, a Deus, a sua esposa que está internada. Clamamos, a Deus, pelo poder do Senhor, a Deus, que o Senhor cure, a Deus, a sua esposa que está internada por conta do Covid, que o Senhor console, a Deus, e conforte toda a família, a Deus, pela perda, a Deus, da sogra do Cleiton, Pai. Peço também, a Deus, pela vida da Noeli, que o Senhor também, a Deus, console e conforte toda a sua família, Deus, perante o luto que eles estão passando, ó Pai. Que o Senhor direcione e traga forças para que eles possam continuar a sua jornada diária, ó Pai. E também a todos aqueles, ó Pai, que estão sofrendo em meio a esta pandemia, que estão passando por dificuldades, aqueles, ó Deus, que estão passando por necessidades, que o Senhor venha supri-los, ó Pai, diante daquilo que eles precisam. E que todos, ó Deus, possam louvar ao Senhor pelos Teus cuidados dispensados, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. E desde já, Deus, nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se sentar. Quero agradecer a todos que estão presentes, que puderam acompanhar aqui presencialmente. Agradeço a você também que esteve junto conosco através do nosso canal. Peço a todos os irmãos que sempre que puderem, curtam os vídeos que nós temos feito, as nossas reuniões de oração, os nossos estudos de quarta-feira, as escolas dominicais, os cultos. Compartilhem com outras pessoas para que elas também possam ouvir as verdades da palavra do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos que hoje às 6h30 nós estaremos novamente aqui na igreja para cultuar ao nosso Deus, louvarmos ao nosso Senhor e também participar da ceia do Senhor que nós teremos hoje como o primeiro domingo do mês de agosto. Então, aguardo os irmãos à noite, lembro a vocês que a ceia do Senhor é uma ordenança, então nós precisamos nos esforçar para estar presentes sempre que a ceia do Senhor, então, ela for ministrada. Então, apesar do frio que estiver hoje, porque já está gelado agora, venha, né, coloque mais blues, né, como eu falei, acho que a dona Esther, né, na sexta-feira, nós não conseguimos nem nos movimentar de tanta roupa que às vezes nós colocamos, mas venha à igreja, se esforce para estar aqui junto, para nós cultuarmos ao nosso Deus, para podermos participar da ceia e nos fortalecermos. Que Deus os abençoe, que o Senhor conceda a vocês um excelente domingo.